Vamos então para a palavra de Deus. 1 Reis, capítulo 19. Eu vou ler apenas alguns versos, vamos tentar contar a história aqui rapidamente para vocês, até um certo ponto, né? Depois de concluir no final. 1 Reis, capítulo 19, a partir do verso 1, apenas 4 versículos nós vamos ler aqui juntos. Diz assim a palavra do Senhor. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a um deles. O que vendo ele se levantou, e para escapar com vida se foi, e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Somente até aqui, e vou tentar lembrar com vocês aqui a história de Elias. Elias, se você voltar no capítulo anterior, de 1 Reis 18, você vai descobrir coisas extraordinárias. É o anterior mesmo? Eu tenho até dúvida. Isso mesmo, anterior. Que Deus fez através de Elias. Por exemplo, ele acabara de vencer aqui nesse contexto, nesse ponto da história, acabara de vencer 850 profetas. Profetas de Baal, profetas de Azerá, no Monte Carmelo, aquela história, uma das histórias mais marcantes, né, da Bíblia. Quando eles montam todo aquele holocausto ali, aquele altar para o sacrifício, e Deus manda fogo dos céus consumir o holocausto no altar que Elias tinha preparado, e ali eles percebem que só o Senhor era Deus, e aquela coisa toda, e Elias mata todos esses 850 profetas à espada. Essa notícia chega então a Jezabel. Jezabel era esposa de Acabe, rei sobre o povo de Deus. Jezabel era uma princesa dos Sidônios, ou seja, Acabe se envolveu com uma mulher de outros povos, de outro povo, trouxe para o reinado, e ela influenciou terrivelmente o reinado de Acabe. E ela era adoradora de Baal, perversa, cruel, mulher maquiavélica. Esta mulher, então, aqui, quando fica sabendo que haviam sido mortos os profetas de Baal e de Azerá, ela declara, por vingança, que mataria Elias. Ela fala: amanhã, por essa hora, você vai estar morto. Se não aconteça o mesmo comigo. Ela manda um recado por um mensageiro da morte para Elias. Então Elias, quando recebe essa notícia, a despeito do que tinha vivido agora recentemente com Deus e a coisa extraordinária que aconteceu ali no Monte Carmelo, ele fica temeroso, ele tem medo e ele foge. Ele vai até Berseba, deixa ali o seu servo e segue sozinho para o deserto. Segue sozinho. Ali no deserto, então, depois de caminhar um dia, ele pede a morte. Versículo 4 que nós lemos aqui. Ele pede para si a morte. Fala: Senhor, já basta. Já basta. Olha só, gente. Só para você entender o contexto. Elias era profeta do Senhor para o povo de Deus, mas o povo de Deus tinha virado as costas para o Senhor. Então, ele anunciava, ele pregava, ele declarava a vontade de Deus, mas o povo do Senhor estava de costas para o Senhor, adorando a deuses, por exemplo, como Baal, deuses pagãos. Então, Elias, com todo o seu trabalho, com todo o seu esforço, sua dedicação, ele se sente infrutífero. Ele não enxerga o resultado da sua pregação. Então, ele está triste. E aí chega a notícia de que a rainha quer matá-lo. Então, ele foge. E ali no deserto ele pede a morte. Mas no meio dessa tristeza e da notícia da morte, ele vive um momento extraordinário de Deus. Sim. Que isso é uma coisa importante que a gente vai falar hoje, né? Esse momento que desce fogo do céu é um momento que o ministério dele tem um auge, né? Por quê? Porque o povo depois disso fala: nós serviremos a Deus. Então tudo que ele mais queria acontece ali. Havia uma plateia, né? Isso. A Bíblia diz que estava todo o povo reunido ali no Monte Carmelo. Então ele vive algo extraordinário, mas aí recebe a notícia de que ele seria morto. E ele foge, vai para o deserto. No deserto a gente percebe nele um abatimento muito maior. Ele pede a morte. Ele se declara pequeno: quem sou eu? Não sou ninguém, eu sou menor do que os meus pais, né? Ele dorme, né? Ele sonolento, ele dorme, ele é acordado e alimentado por um anjo, aí ele come, se alimenta, aí ele volta a dormir de novo.
vamos percebendo ali alguns elementos nas ações de Elias que nos levam a crer que ele estava sofrendo um processo de tristeza profunda. Alguns chamam de depressão, não sabemos exatamente o que podemos nominar, mas o fato é que ele estava sofrendo muito, abatido, se sentindo infrutífero, se sentindo pequeno e desejando a própria morte. Mas não é só isso, lembrei do detalhe. Aí ele é alimentado a segunda vez pelo anjo e ele caminha 40 dias e chega no Monte Horebe. E no Monte Horebe ele procura uma caverna. Isso é bem icônico, né? Ele procura uma caverna e fica escondido dentro daquela caverna. Aí eu paro por aqui por enquanto. Gente, será que Elias, as nossas histórias muitas vezes não se parecem com isso que o profeta Elias viveu? Quem nunca passou por um momento na vida onde a tristeza nos abateu, onde o desânimo tomou conta da nossa vida? Quem nunca passou por uma situação que trouxe tanta dor ao ponto de desanimar, a ponto de deitar na cama e não querer sair mais? Eu quero que vocês entendam que sentimentos assim fazem parte da vida, não porque Deus quer. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Claro que ele diz depois, mas tem de bom ânimo. Mas ele está dizendo que nós teremos aflições. Muitas vezes eu ouço de pessoas que servem a Deus, elas dizem que não é possível e não é aceitável que um servo de Deus passe por um momento de profunda tristeza. Não é possível você que tem Jesus, que tem Deus, sofrer a ponto de você ficar mal. Gente, isso é mentira. Porque nós somos humanos e passaremos por momentos na vida que pode ser que a gente caia num ponto de uma tristeza tão grande e que a gente precise de uma intervenção maior de Deus, que a gente precise até de ajudas profissionais, de ajudas médicas, de ajudas espirituais também, ok. Vou dar uma pausa aqui, só para lembrar você quem era Elias. Quem era Elias? A gente hoje olha para a história de Elias e percebe, e claro, ele é um homem, eu não quero dar spoiler do final da história dele, mas ele é um homem, um dos homens mais marcantes da história bíblica, um servo de Deus, um instrumento de Deus. Então, mesmo tendo todos esses rótulos, ele padeceu por uma tristeza profunda. Então, nós não vamos padecer em algum momento da nossa vida? Sim, pode ser que sim. Então, em primeiro lugar, eu quero que você tire toda a culpa. Se, por exemplo, hoje você esteja passando por uma dificuldade, por uma dor, se hoje, por acaso, você estiver ali passando por um certo desânimo, no final dessa live você vai entender que você não precisa ficar aí. Mas eu quero primeiro te dizer que se você está desanimado, triste, abatido, ok, tá tudo bem, tá bom? Mas algumas coisas que Elias fez, você não deve fazer e nem nós. Primeiro lugar, quando Elias recebe aquela notícia terrível de que a rainha vai matá-lo, o mensageiro da morte, como o Fabrício disse, o cara chegou e falou assim, Elias, olha só, você matou os profetas de Baal, da mulher lá, que a mulher sustentava esses homens. Você matou eles. Então, ela mandou um recado pra você. Ela disse que até amanhã, nesse horário, você vai estar morto, porque ela vai mandar te matar. Gente, uma palavra destruiu aquele homem. Ele tinha acabado de viver algo sobrenatural de Deus no Monte Carmelo Fogo, como a gente já falou. De repente, no mesmo dia, ele recebe a notícia, você vai morrer. Aquilo bate nele de uma forma tão intensa que ele não conseguiu pensar assim, não, mas peraí, o Deus que mandou fogo do céu vai me proteger dessa mulher. Ele não conseguiu fazer toda essa dinâmica emocional e espiritual, ele não conseguiu e ele cai. Olha só, interessante como isso acontece com a gente. Acontece. Né? Às vezes, uma palavra que alguém nos traz, uma frase que alguém diz a nosso respeito, alguma coisa que a gente fica sabendo que alguém falou sobre nós, de repente coloca por terra tudo aquilo que Deus já fez em nossa vida e o que Deus já fez através de nós. Como isso é usado pelo inferno muitas vezes. E como nós temos a tendência em olhar para o ruim.
Né? A gente, ao invés de olhar para o que Deus fez, Elias poderia ter... Não, pera um pouquinho. Esse Deus que está comigo, que mandou fogo do céu, não pode deixar essa mulher me matar. Mas ele é abatido por uma frase e por uma notícia. E isso acontece com você. Bom, estamos aí no coronavírus. Gente, às vezes você vê uma notícia. Ouvi uma mulher recentemente falando assim, Letícia, sabe qual foi o momento que eu comecei a ter pânico? Quando eu ouvi uma notícia do médico dizendo que um dos sintomas do coronavírus é falta de ar. Quando ele disse aquilo, eu já comecei a sentir uma falta de ar e a partir daquele dia eu não consegui melhorar, porque eu acordo e me dá aquela sensação, gente, uma palavra só. Isso aconteceu com Elias. Então olha só, vamos lá. A palavra veio, você vai morrer amanhã, até amanhã tu morre. Aí o que Elias faz? Elias foge. Então, aqui é um ponto que eu quero que você entenda. Elias, a princípio, leva o seu servo. Só que quando chega no determinado lugar do caminho, ele manda o seu servo ficar ali, Berseba. Vai sozinho. E ele vai entrando no deserto sozinho. Gente, já perceberam que quando muitas vezes a gente tá triste, abatido, acontece alguma coisa na nossa vida, a gente se isola das pessoas? A gente não quer ver ninguém, a gente se afasta das amizades, se afasta da família, se afasta da igreja, se afasta de Deus. E a gente parece que quer viver esse tempo de isolamento, de solidão. Parece que a gente vai lamber as nossas feridas. Começamos esse sentimento de autocomiseração. Isso é depois, quando Deus vai falar com ele. Eu tô falando assim, que normalmente esses elementos vão sendo, é como se fosse uma ladeira abaixo. Uma descendência. Começamos a experimentar sentimentos que um vai complementando o outro. A gente vai indo para o fundo do poço. E aí, amor, sabe o que acontece que a gente não entende? Que quando você liga um fator espiritual a isso, você precisa entender que o inimigo quer deixar a gente pior. Então já me veio uma notícia ruim, já me aconteceu, por exemplo, fui mandada embora. É claro que isso é muito ruim, mas aí o inimigo vai associando várias outras coisas e aí ao invés de você se levantar e procurar ajuda e chamar alguém que você acredita que pode te ajudar, não, o que a gente faz? A gente se tranca em casa, se tranca no quarto, se tranca, desliga o celular, não responde ninguém e as pessoas começam a querer nos acessar porque sabem do que a gente está vivendo em algumas situações e a gente se torna inacessível. Por quê? Porque a gente quer viver a solidão da tristeza, a gente quer viver a dor intensamente. Pessoal, vamos lá. Inteligência emocional. Vou falar com vocês agora como psicóloga. Uma das ações de quem é inteligente, emocionalmente falando, é, diante de uma dor, não se isole. Não fique sozinho. Você sabe que lá em Provérbios, até anotei esse texto, Provérbios 18:1, sabe o que ele diz? Quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sabedoria. Ou seja, não há sabedoria no isolamento. Não há. Eu tô falando, gente, do isolamento num momento de tristeza. Ah, Letícia, a gente nunca vai poder ficar sozinho na vida? Claro que sim. Tem momentos que a gente vai buscar a Deus e a gente vai ficar sozinho. Mas aí são outras necessidades. Quando eu estou triste, quando eu estou abatida, se alguma notícia me toma, eu não devo ficar sozinha. Mesmo que eu queira. Por quê? Porque é de alguém que muitas vezes vai vir uma palavra sábia. É de um abraço que eu vou receber um consolo, é de uma exortação bíblica que talvez Deus vai ministrar na minha vida, mas não, eu vou ficar sozinha. Elias vai pro deserto sozinho. E ali ele pede a morte. Deus, deu pra mim. Olha só, gente, Elias eu acredito, amor, que sim, ele tá num processo depressivo. Nos dias de hoje a gente daria esse nome, sabe por quê? Porque um dos sentimentos que a depressão nos traz é confusão emocional. Olha como Elias está confuso. Ele foge porque ele está com medo de ser morto pela rainha. Mas quando ele foge, ele pede a Deus para morrer. Vocês entendem que é incoerente? Gente, quando a gente está num processo de tristeza profunda, as nossas emoções ficam muito confusas. A gente já não sabe mais o que a gente está sentindo, a gente já não sabe mais o que a gente quer. Elias está vivendo isso. E muita da confusão emocional dele, amor, é porque ele se isolou. Porque às vezes, olha só, nós dois aqui, tá? Às vezes a gente vive dores. Às vezes a vida nos traz dificuldade. Agora, recentemente, vocês acompanharam o nosso filho viajando, aquela coisa toda. Existiam momentos em que a nossa mente ficava confusa porque a gente estava sofrendo. E a gente já não sabia se tinha que fazer tal coisa, se não tinha que fazer, como se resolver. E às vezes um ao outro, a gente se policiava e dizia assim, ei, para
Para de pensar isso. Isso não vem de Deus. Vamos orar, tá tudo bem. Às vezes ele falava pra mim, às vezes eu falava pra ele, às vezes lá em casa com os meus pais, a gente tinha esse cuidado, esse monitoramento. Eu não vou deixar meu marido cair, porque eu sei que ele não tá bem. Então, às vezes eu tenho que chamar e falar: ei, para com isso. Para de ficar se lamentando, levanta daí. Às vezes o Fabrício vem pra mim e faz esse papel. Então, pessoal, em primeiro lugar, cuidado com a solidão e o isolamento quando você não está bem. Às vezes isso é um orgulho de não pedir ajuda, tá? Às vezes é essa falsa autossuficiência de que eu não preciso de ajuda, eu vou enfrentar isso sozinho. Não faça isso, porque você vai se tornar uma presa mais fácil para o inimigo, ok? Vamos continuar? Então aí ele vai pra caverna. Ele ficou na caverna, ele se esconde na caverna, né? Quantos de nós já não se refugiou em uma caverna, né? Por alguma questão. Então ali, isolado, solitário, autocomiserativo, nem sei se essa palavra existe. É autocomiseração, confuso, né? Confuso, ele está sozinho ali. E aí ele recebe mais uma vez a visita do Senhor. E o Senhor vem de maneira extraordinária. Aqui no versículo 9, né? O Senhor fala para Elias assim: o que fazes aí, Elias? Cara, essa frase é... O que fazes aí, Elias? A primeira vez que Deus fala isso para Elias. O que fazes aí? Em outras palavras, Deus está dizendo assim: esse aí não é o seu lugar. Não é aí que você deve estar agora. Há um outro propósito para você. O que você está fazendo aí? E esse aí, ou esta caverna, na verdade, é muito mais do que um aspecto físico, mas um aspecto emocional, até espiritual pode ser, né? Esta não é a condição que você deve estar. Você não deve permanecer como você está. O que fazes aí é a palavra de Deus. Então, o Senhor cuida, preserva a vida de Elias, mas ali na caverna chega um momento que ele tem um encontro com Elias, que ele fala: aqui não é o seu lugar. E aí Elias repete 2 vezes a mesma resposta, no versículo 10 e no versículo 14. Ele fala assim: eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, e só eu fiquei e busco a minha vida agora para me atirarem. Ou seja, eles querem me matar. Só ficou eu. Essa é a resposta de Elias. Só ficou ele. Você percebe que essa resposta de Elias, amor, revela, agora que vem a parte que você falou antes, é uma pena de si mesmo. Deus fala assim: Elias, o que você está fazendo aí, meu filho? Ou, por que você está assim? E ele diz: por que, Deus? Vou te contar então, se você não está sabendo, eu vou te contar. O teu povo virou as costas para você. Eu tô sozinho. Estão adorando outros deuses. Em outras palavras, eu estava te servindo, eu estava fazendo a sua vontade, e olha o que me restou. Ela, mulher, quer me matar, Deus. E aí, é lindo, porque Deus pergunta pela segunda vez. Antes disso, tem todos aqueles fenômenos, né? A Bíblia fala aqui, vento forte, terremoto, fogo, tudo diante de Elias ali enquanto ele está na caverna. Tudo acontece diante dele. Coisas realmente que a gente não consegue nem imaginar esse momento, esses fenômenos sendo manifestos ali, e aí de repente uma voz suave, branda, né? E Elias encontra Deus naquela voz, naquela gentileza do Senhor em falar com ele. E Deus é assim mesmo, no tempo de aflição, no tempo de angústia, de dor, no tempo de tristeza, Deus vem gentilmente e fala no nosso coração. E foi assim que ele fez com Elias. Aí de novo ele falou: Elias, que fazes aqui? Que fazes aqui? Por que você está assim? Que fazes aqui? Aí de novo ele dá a mesma resposta, mas ao Senhor dá a resposta fatal, ou a resposta final: volta. Volta pelo caminho que você veio. Mas eu quero que você grave esta palavra: isso aí. volta. Sabe? Não importa em que condição você chegou, não importa o quão profundo está a sua tristeza, o quão fundo é o poço que você entrou. A palavra de Deus tem 2 partes. A primeira é: o que você está fazendo aqui? E depois ele diz: volta, volta. Aqui não é o seu lugar. Volta. Que coisa, gente. Essa palavra é para você e para mim e para nós. Por que você está assim? O que te levou a essa caverna? Quais foram as dores que você enfrentou e por isso você está desanimado, abatido, com medo
Elias sente medo de morrer. Talvez o sentimento mais forte que levou Elias para todo esse desânimo foi o medo da morte. Pessoal, nós estamos num tempo onde as pessoas estão com medo da morte. Mas por que entramos na caverna? Deus disse, eu não te levei para ir. E aí não é o seu lugar. Aí não é o seu lugar. E, gente, Deus permitiu ali um terremoto, um fogo e mas Deus não estava nem no terremoto, nem no fogo, nem no vento. Deus estava na brisa suave. Será que às vezes a gente não está esperando que Deus venha e uau, me tire daqui, faça algo sobrenatural e aí eu vou sair do meu desânimo e aí eu vou voltar a crer? Não. Às vezes é uma palavra como você está ouvindo agora, Deus dizendo, filha, meu filho, por que você está aí? Eu não te levei para aí e eu não quero que você permaneça aí. O lindo é que depois de toda essa conversa de Deus com Elias, Deus fala para ele assim, você está me dizendo que eu te deixei só, que morreu todo mundo? Não, querido, tem mais 7.000 que não se curvaram a Baal e eles estão lá firmes, então você não está sozinho, Elias. O seu ministério não foi em vão. Isso. Porque às vezes, gente, nós estamos nessa condição emocional, né, depreciativa, porque nós não encontramos o sentido para a nossa vida. Então Elias perdeu um pouco o sentido. Então Deus está falando, não, o teu ministério não é em vão, tem 7.000 que não se curvaram a Baal. E Deus restaura o ministério, dá algumas tarefas para ele cumprir em seguida, dizendo, volta, porque eu tenho trabalho para você. A sua obra ainda não terminou. O lindo, amor, sabe que Elias sai da caverna justamente quando ele entende que ele ainda tem mais a fazer. Quando Deus diz, vai lá, você vai ungir um rei de Israel, vai ungir o rei da Síria, você vai escolher um novo profeta para ficar no seu lugar. Então dá aquela sensação de, uau, eu ainda sou importante, uau, Deus... Ou seja, eu não sou um fracassado. Essa que é a questão, entende? Quando ele se dá conta de que a mulher vai matar ele, a galera tá se desviando do Senhor, a sensação que ele tem é de fracasso. Mas aí Deus diz pra ele assim, ei filho, você não tá sozinho, ei filho, eu ainda tenho um propósito pra sua vida. E queridos, a gente tá caminhando pro final pra te dizer, em primeiro lugar, não se isole. Você tá isolado? Entenda aí, tá, gente? Estamos isolados socialmente, não é esse sentido que a gente está dizendo. A questão é emocionalmente e espiritualmente. Você se isolou, talvez até dentro de casa você esteja se isolando daqueles que estão ali, que querem te ajudar. Você se isolou da sua igreja, talvez uma tristeza na sua vida te afastou dos seus irmãos da fé. E estar distante da fé, dos irmãos da fé, muitas vezes nos torna presas fáceis para o inimigo. Toma cuidado com isso. Então, primeiro lugar, não se isole. Segundo lugar, a caverna não é o seu lugar. Deus não te levou para lá. E aí, em terceiro lugar, Deus diz assim, filho, não foi em vão todo o seu trabalho, não está sendo em vão a sua luta pelo seu casamento, não está sendo em vão a sua luta para trazer seus filhos para Deus, não está sendo em vão a sua tentativa de cuidar da sua casa, de batalhar nesses tempos difíceis, não está sendo em vão. E Deus termina dizendo, eu ainda tenho um propósito, um trabalho para a sua vida, ou seja, você é útil para mim. E essa é a palavra do Senhor para você hoje, filho. Filha, você ainda é útil para mim. Por mais que as dores e as lutas estejam soprando sobre a sua vida, por mais que você esteja abatido hoje, eu quero te dizer, saia da caverna porque eu ainda tenho um propósito para a sua vida. Volta. Aí não é o seu lugar. O que fazes aí? Aí não é o seu lugar. Nessa condição emocional e espiritual que você se encontra talvez, o Senhor fala, aí não é o seu lugar. Volta. E ele volta pelo caminho que percorreu e Deus finaliza, né? O grande final da vida de Elias é dos mais extraordinários que nós não podemos nós não conseguimos imaginar, na verdade. Só posso imaginar, mas não sei exatamente, né, mesmo. O desenho que eu faço da minha mente pode ser muito aquém do que de fato aconteceu, que foi Elias subir aos céus sem passar pela morte. Então Elias é trasladado, é assunto aos céus de maneira inexplicável. Que glória, hein? Que glória desse homem, hein? Mas por quê? Porque ele não ficou na caverna. Sai da caverna. Tá? Aí não é o seu. Ele podia morrer na caverna, não podia? Podia.
Mas ele saiu, ele cumpriu o propósito, ele ungiu os reis que Deus mandou, ele escolheu Eliseu para ser o seu sucessor, e no final da história que acontece, isso aí que ele acabou de dizer. Ele é assunto. E depois ele aparece lá no Novo Testamento, lá no Monte da Transfiguração. Lembra? Foi Elias um dos que apareceu ali, junto com Jesus e Moisés, no Monte da Transfiguração. Então é esse Elias aí. Sai da caverna. Sai da caverna, volta, aí não é o seu lugar. Vamos orar então? Vamos nos colocar diante do Senhor. Nosso tempo de clamor. Eu não sei qual é a aflição que você tem hoje consigo. Não sabemos nem se você, nesse momento, por alguma razão, está ouvindo essa mensagem e está numa caverna, e está recluso ali, escondido, envolto com todos esses sentimentos que nós já mencionamos aqui acerca de Elias. Hoje essa palavra é para você, né? Que possa ter alcançado o seu coração e possa trazer sentido para a sua vida. Deus ainda não terminou a obra que quer fazer em você e a obra que quer fazer através de você. Sai da caverna, aí não é o seu lugar. Amém. Volta. Vamos orar então? Então, se você puder fechar os seus olhos, aí onde você está, nós queremos orar pela sua vida, pela sua família, orar pela sua casa, orar por aquilo que hoje você traz no seu coração. Aproveite agora e fale com Deus também. Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos, ó Pai, mais uma vez, porque podemos nos encontrar diante do Senhor, Pai. Nós podemos vislumbrar o teu trono, ó Pai, ouvir aqueles seres que estão ao redor do teu trono declarando que santo, 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 santo é o Senhor, Pai. Pai, obrigado porque o Senhor nos permite nos aproximar de Ti através dos merecimentos de Jesus, através do sacrifício de Cristo, nós podemos nos aproximar de Ti e falar contigo, como um filho fala ao Pai. Senhor, alcança a cada um que neste momento está conosco aqui. Cada um que tem sentimentos, que tem preocupações, que tem angústias, aqueles, ó Pai, que estão nesse momento por tudo que tem vivido abatidos, Senhor Deus. Pai, nós colocamos todas estas vidas diante do Senhor. Amém, e colocamos suas famílias também, Senhor. Amém, aqueles que estão com medo pelo que vai acontecer ainda, Pai, Senhor, nós declaramos que nós estamos confiando no Senhor. A nossa confiança está depositada no Senhor. Não importa o que passaremos, continuaremos declarando que estamos guardados em Ti, Senhor. Pai, ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, nós não temeremos, porque Deus. O Senhor está conosco, Pai. Deus. Senhor, alcance a cada um, Pai. Alcance a cada um agora, Senhor Deus. Ouça estes clamores que são erguidos aos céus agora, nesse instante, por todas estas vidas que oram conosco, Senhor. Pai, aqueles que estão orando por pessoas enfermas, aqueles que estão orando preocupados por conta do seu trabalho, Senhor. Aqueles que estão com crise no casamento, Senhor Deus. Aqueles que estão emocionalmente perturbados nesse instante, Pai, colocamos todos eles diante do Senhor. E pedimos, ó Pai, que assim como Tu falaste com Elias ali, de maneira gentil, suave, branda, que Tu fale a cada coração, Senhor Deus. Que não aguarde pelo extraordinário, que não aguarde pelo indescritível, mas que, Senhor, a Sua voz suave possa falar a cada coração. Eu tenho um propósito para a Tua vida. A obra que eu tenho para fazer em você ainda não acabou. A obra que eu quero fazer através de você ainda não terminou. Deus. Pai, fale suavemente a cada coração agora. E traga esta paz. Esta paz que só os que temem ao Senhor podem conhecer. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar você nesse momento que precisa receber do Senhor um alívio, uma cura, nesse momento. Você que sabe e sente que precisa ser curado pelo Senhor, curado emocionalmente, fisicamente ou espiritualmente. Se você se encontra nessa condição, nesse momento, eu convido você a abrir as suas mãos ao Senhor. Nesse momento, aonde você estiver, levanta as suas mãos e diga agora: Deus, me cure. Deus, me tira dessa caverna. Deus, eu reconheço que eu não preciso mais estar aqui. Eu nem deveria ter vindo para cá. Diz agora, abra sua boca em nome de Jesus e fale isso para Ele.
Deus, me perdoe por ter me afastado de todos aqueles que poderiam me ajudar. Eu reconheço, Deus, eu reconheço que eu tenho sentido coisas que não vêm do Senhor. Diz para Ele isso. Me perdoa, Deus, por pensar mal de pessoas nesse tempo que eu estou vivendo. Me perdoa, Deus, por ter falado para o Senhor coisas que eu não deveria falar. Me perdoa, Deus, por não confiar no seu poder. Diz para Ele, Deus, me cure. Derrame agora sobre mim um bálsamo de cura. Eu recebo, Deus, o que vem do Senhor nesta hora. E eu creio, Deus, que essa oração está alcançando a minha vida. Diz isso para Ele. Não há poder em ninguém, o poder está no Senhor. E eu recebo esse poder agora na minha vida. Diga para Ele, Deus, em nome de Jesus, eu recebo a cura que vem do Senhor. Em nome de Jesus, eu abro meu coração para toda cura, toda libertação que o Senhor quiser fazer em mim agora. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, eu recebo. E me levanto agora como alguém que poderosamente está sendo curado pelo Senhor Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que vive para sempre e que está em mim e que nesse momento está entrando agora aqui na minha casa, no meu trabalho, onde eu estou. Eu recebo essa cura em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, Senhor.